palavra de Deus é o nosso guia, o manual. Ande sempre com o seu manual, com o seu guia. Nosso manual, nosso guia de fé e prática. Fé porque nós cremos, nós acreditamos que tudo que está escrito aqui é verdade, aconteceu. E prática, manual de fé, um guia de prática, porque nós praticamos. Nós fazemos o que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. Amém? Amém. E hoje eu gostaria de vocês de lembrar um pouco da história. Vocês estão estudando sobre a história do povo de Deus. Que passa no Egito, é verdade, não está errado a sua resposta. Né? E eu gostaria de relembrar um pouquinho, não muito não, um pouquinho a história com vocês. Tenho aqui um visual, vocês conhecem esses visuais, né? Opa! Vocês conhecem aqui esses visuais e lembrar para vocês quem é que é aqui? Fala. É Moisés, um bebê. Quem foi Moisés? Quem pode me dizer? Lembrar? Ninguém? Um bebê, claro, todo mundo foi bebê. Né? Eu já fui bebê. Moisés foi um bebê que foi salvo pela coragem que Deus deu à mãe dele. Em um momento muito difícil que eles estavam vivendo. Uma situação em que o decreto de Faraó era para jogar todos os bebês meninos no rio. No rio Nilo. É o rio Nilo aqui. Era para jogar todos os bebês. Mas o medo não permitiu que ela ficasse paralisada. Não a dominou. Não tomou conta dela. Ela confiou em Deus para cuidar do seu bebê. E ele proveu o livramento. E Deus deu o livramento para ela. E o que é o medo? Quem aí já sentiu medo? Eu já. Não? Nunca sentiu medo? Não. Você é muito corajoso, né? Já sentiram medo? Já? Eu também já. Todo mundo já sentiu medo. Não? Nunca sentiu medo? De nada? Nada. Eu já. Já senti medo. Todos nós sentimos medo em algum momento. O pecado fez isso conosco. Mas o medo, ele não pode nos dominar. Ele não pode nos controlar. Isso não agrada a Deus. É pecado. Em 2 Timóteo 1:7, Deus diz, a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu um espírito de coragem. Está na NVH? Pois o Espírito de Deus, o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito de Deus nos enche de poder, de amor, nos torna prudentes. E Ele também quer dar coragem para você. O Senhor também te dá coragem, espírito de coragem, para você fazer aquilo que você precisa. Para você ter coragem nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, nas situações difíceis que você passa. Esse bebê aqui cresceu, se tornou um adulto. Talvez não tão formoso como a Bíblia diz, mas se tornou um adulto. E Deus tinha planos para Moisés. E através de Moisés também. Vamos ler na palavra de Deus quais eram os planos que Deus tinha para Moisés? Aleluia. Opa, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia? Lá em Êxodo 3. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Êxodo 3. Senta lá. Não. Eu preciso que você fique sentado, tá bom? A mamãe vai segurar. E vamos ler os versos 9 e o 10. Ninguém tá rápido de Bíblia. Achou?
Diz assim o verso 9. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo. Peraí, estou lendo errado. É o 9. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. O Senhor aqui está falando com Moisés lá na sarça ardente, através de uma sarça ardente, né? Ele encontra o Senhor através de uma sarça ardente, enquanto ele apacentava as ovelhas do seu sogro. E o Senhor fala quem ele é, o Yahvé, o eu sou, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus que lhe daria uma terra, que daria para eles uma terra boa, larga, que mana leite e mel, que os tiraria da escravidão de Faraó. O Deus que capacitaria a Moisés, que iria com ele e estaria com ele nessa missão, que chamaria ele para liderar a libertação do povo de Deus. Parecia bem difícil aos olhos dele que isso fosse acontecer. Afinal, o povo estava há tantos anos preso, escravo no Egito. Parecia muito difícil. Ele mesmo agiu mal ao tentar melhorar a situação e acabou sendo dominado. Acabou sendo dominado pela raiva. Agiu mal, agiu impensadamente ao tirar a vida de um soldado egípcio. Ele provavelmente se sentia incapaz para fazer isso. Era difícil, parecia ser difícil demais. Mas nesse mesmo capítulo que nós lemos, Deus falou lá no verso 9, no verso 10 mesmo, no verso 9, perdão, me desculpa, no verso 9, volta lá no 9, que ele tinha ouvido e visto o sofrimento, o clamor do seu povo que estava sofrendo. Ele via o sofrimento dele, ouvia que eles estavam pedindo socorro. E Deus ouve você, Deus nos ouve. Também quando a gente ora, quando a gente pede ajuda ao Senhor para aquilo que nós não sabemos muito bem como fazer. Como você ora ao Senhor pedindo orientação para aquilo que você não sabe fazer muito bem. Quando você ora ao Senhor pedindo ajuda, socorro, pedindo perdão pelo que você fez de errado, por ter se antecipado, ao invés de buscar Ele primeiro. O Senhor te ouve. Lá em Provérbios 3, quero ler primeiro 2 Coríntios, antes de ler Provérbios 3, 6, quero ler primeiro 2 Coríntios 3, 5. Diz assim: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. E a nossa capacidade vem de Deus. Deus não queria que Moisés fizesse nada sozinho. Ele também não quer que você faça nada sozinho. Você não está sozinho. Ele não quer que você faça tudo sozinho. Você pode pedir ajuda a Ele. Em Provérbios 3, 6, a palavra de Deus diz que o Senhor mostra o caminho que Ele tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: lembre de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Nós tivemos testemunhos lindos aqui. O Daniel não sabia onde estava a bicicleta dele. Como que ia procurar? Aonde estava? Mas ele disse que orou. Aleluia. Ele orou. E todas as coisas o Senhor encaminhou para que ele encontrasse a bicicleta dele. Era só uma bicicleta. Mas é importante para você, não era? Importante para você a sua bicicleta? E ele orou e o Senhor preparou que ele tivesse de volta a bicicleta dele.
Aquele que confia no Senhor, o resultado é, Ele mostrará o caminho certo Aleluia. para nós. Ele nos mostrará o caminho dele. Mas a gente precisa confiar em tudo, se lembrar dele, primeiramente em tudo que a gente fizer. Glórias a Deus. Deixa eu colocar aqui Moisés. Moisés, deixa eu usar ele primeiro. Deus preparou Moisés com todas as habilidades necessárias para que ele fosse falar com o faraó. O faraó não deixava o povo ir. Não liberava o povo. Não deixava. Não deixava o povo ir. Ele não liberava o povo. O seu coração estava endurecido. Ele não reconhecia o Senhor como Deus, o único e verdadeiro Deus. E o Senhor então anuncia que enviaria pragas, né? Que enviaria pragas para castigar o Egito. E vocês lembram das pragas? Lembram da ordem que elas aconteceram? Mais ou menos? Quem aí lembra? Mas nós tivemos aí 2 alunos, sabe? Que deram uma aula sobre as pragas. Não foi, não? O Senhor enviou as pragas, conhecia o coração de Moisés, sabia o desejo dele de ajudar, o desejo dele de querer o seu povo livre. Deus também conhece o coração de vocês. O Senhor também conhece o nosso coração. Ele sabe tudo sobre você, sabe tudo sobre mim, sabe tudo sobre nós. E Ele deseja que a gente peça ajuda dele. Deseja que a gente se aproxime dele, que a gente coloque ele na frente de todas as coisas. Antes da gente tomar qualquer decisão, antes da gente sair e fazendo, querendo ajudar a Deus. O Senhor conhece todas as coisas. Te conhece. Ele te fez. Ele que te deu para sua mãe e para o seu pai. E o Senhor conhecia o coração de Moisés também. O coração de Faraó também. O coração duro, que ele não libertaria o povo. E o Senhor avisou a Moisés que enviaria, então, as pragas. Vamos lembrar, então. Eram 9, 8, 7, 10 pragas. Com todas as 9 pragas, o Faraó não liberou. A praga do Nilo. Depois o que veio? Que lembra? Das águas do Nilo que se tornaram sangue. Deixa eu corrigir. Fala, Júlia. A rã, segunda. Quem lembra da terceira? Piolhos, eles foram cometidos. A Bíblia fala que o pó da terra virou piolho. A quarta. As moscas, o enxame de moscas invadiu todo o Egito. A quinta. A morte dos animais. A morte de todos os animais. Todos morreram? Sim. De todo mundo? Até dos hebreus? Não. Não. Somente dos egípcios os animais morreram. Depois o que veio? O que veio? Que acometeu o corpo de todos no Egito. O que era? Doenças, úlceras, tumores. Depois, a sétima. A gente falou 6. Chuva de pedra. Chuvas de pedra. Choveu pedras. Depois. Só o Daniel sabe falar, hein, gente? Fala, Daniel. Gafanhotos. Gafanhotos comeram todas as plantações. E depois, Kiara? A Kiara lembra? A nona. Não, já foi. Dos sapos foi a segunda praga. Fala, Dani. A escuridão sobre o Egito que durou 3 dias. Durou 3 dias. Eles ficaram em trevas. E 10. a 10ª praga? Todo mundo sabe? Sim, 10. Vou dar oportunidade para outra pessoa. Fala, Letícia. A morte dos
a morte dos primogênitos era a última morte. A última morte. A última praga que viria sobre todo o Egito. Nenhuma das outras pragas acometeram os hebreus, o povo de Deus. Mas essa, a Bíblia fala que passaria por todo o Egito. Passaria também por onde os hebreus moravam. Era fala, né? Ah, sim, é verdade. Deus dá instruções para eles de como escapar. O Senhor proveu também um caminho para que o seu povo escapasse dessa última praga, não é? Ele deu várias instruções. Ele disse que ele instruiu o povo a tomar um cordeiro de qualquer jeito. Como que tinha que ser feito? O cordeiro tinha que ser puro para eles matarem o cordeiro, comerem a carne e o sangue para passar na porta. Exatamente. A última praga que acometeria o Egito, o Senhor instruiu um meio, uma forma de escape para o seu povo, em que eles tomariam um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, e o seu sangue eles passariam nas portas, em cima, né? Nos batentes das portas e nas laterais das portas. O sangue não era só um sinal, o sangue do cordeiro perfeito não era só uma marca, um desenho que era para fazer, para destacar. O sangue claramente era um substituto para quem eram os primogênitos que seriam levados. Era um substituto para quem estava ali dentro de casa, né? O primogênito. Então, quando o anjo passasse e visse a marca, a família ali estaria protegida, estaria guardada. E o anjo passaria, tendo o sinal, a marca do sangue do cordeiro. Enquanto isso, eles faziam o quê? Celebravam a primeira Páscoa, comendo o cordeiro, os pães asmos e as ervas amargas. Devia ter sido uma noite de muita expectativa, né? De muita difícil por toda a situação. Afinal, os primogênitos iam ser levados, até mesmo os animais seriam levados. A casa que não tinha marca do sangue, os primogênitos seriam levados. Então foi uma noite de muita expectativa, de muita euforia para eles. O que será que vai acontecer? O Senhor falou que livraria, que daria um escape para nós, que estaria conosco. E o Senhor estava, o Senhor é conosco. Aleluia. Certo? E Deus falou, afinal, olha a expectativa como estava grande. Porque Deus falou assim, é para estar pronto para viajar. Malas prontas, tudo arrumado, sandália no pé, cajado na mão. E vamos embora. Era para estar preparado, não era para estar disperso, não. Estejam preparados. Vocês serão usados na hora certa, na oportunidade certa. Estejam sempre preparados. Aleluia, Senhor. Deus amava o seu povo. Amava Israel, assim, de uma forma que ele desejava libertar. Desejava que eles fossem livres daquela escravidão de muitos anos. A Bíblia fala em torno de 430 anos. Mas o Senhor também ama você. Não amava só Israel. O Senhor também ama você. Deus te ama. Deus nos ama. E Ele deseja que você vá um dia morar com Ele no céu. Mas uma coisa nos impede. Mas uma coisa te impede. O nosso pecado nos impede. É como se o pecado ficasse entre você e Deus. E você sempre se afastasse. Sempre se afastasse. O pecado faz isso conosco. Ele nos afasta. Nos impede de nos aproximarmos de Deus. Mas Deus te ama. Deus nos ama. E nos quer próximo. Quer que nós
ficamos próximos dele, que nos aproximemos dele. Mas ele não aceita o pecado, porque ele é santo, porque ele é puro, é separado de tudo que é pecaminoso. O Senhor é santo, não admite o pecado. Em Romanos 3, 23, pode falar mais, João, por favor. Diz que todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecamos. O nosso pecado, o que nós merecíamos, era a morte eterna. Isso significa viver para sempre longe de Deus, para sempre separado de Deus, longe do seu amor, longe do seu cuidado, longe dos seus caminhos, separados deles, afastados deles. Mas Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira, de tal forma, que você não pode compreender. E talvez a gente não consiga entender isso. Que Ele nos ama, nos amou. E Ele também preparou um caminho para nós. Escaparmos da condenação, do castigo que nós merecíamos, que era a morte eterna. Ele também preparou um caminho para nós, uma forma de escaparmos, de ficarmos longe dele. Podemos nos aproximar dele novamente. A Bíblia diz, lá em João 3, 16, deixa eu pôr, que Deus nos amou de tal forma e enviou o seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Todo que nele crê. Aleluia. Glórias a ti, ó Senhor Pai. Jesus, o sacrifício de Jesus. Santo és, ó Pai. Todo aquele, não importa quem você é, o que você fez, de onde você veio, que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Viva para sempre com ele no céu, próximo a ele, junto dele. A vida eterna. E ele enviou o seu Filho para nós. Enviou para nós por amor. Por amor a você. Ele te ama. Ele te deseja. Ele nos ama. Ele nos ama. Te deseja, nos deseja próximo dele. Mas para isso, nós precisamos aceitá-lo como nosso único Salvador. Recebê-lo em nosso coração. E você pode fazer isso hoje. Afinal, o Senhor Jesus recebeu todo o nosso pecado. Sobre ele estavam todos os nossos pecados. Glórias a Deus. Todos os nossos pecados. Ele sofreu muito. Sofreu toda dor. Porque ele não merecia. Jesus nunca pecou. Nunca pecou. Aleluia. Mas ele recebeu o castigo que era para nós, que nós merecíamos, que você merecia. Ele recebeu por nós. Por amor. Para te dar salvação. Para te dar libertação. Aleluia. João 1, 29, diz que Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. Aleluia. Que tira o pecado do mundo. Esse sim, nunca pecou. Esse sim é perfeito. Aleluia. Esse nunca pecou. Nunca errou em nada. Ele tira o pecado do mundo. Ele nos ajuda. João falando de João. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo que você precisa é acreditar no sacrifício. É crer, recebê-lo em sua vida, recebê-lo no seu coração, recebê-lo na sua família. Talvez não, com certeza, em nome de Jesus. Eu e você nunca vamos saber o que é ser escravo de um faraó malvado. O faraó, né? Cruel, como os hebreus sofreram na mão de faraó. Como eles sofreram lá no Egito. Nunca jamais passaremos por isso.
Mas Deus enviou o seu Filho para que você fosse livre, para que você tivesse liberdade sobre o pecado, sobre tudo que o afasta de Deus, sobre tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você ouve, tudo que você vê que não agrada a Deus, porque Ele é santo. Glórias a Deus. E Ele te deu vitória. Ele enviou o seu Filho para que você pudesse ter vitória sobre todo o medo que você às vezes sente, sobre toda a vergonha, sobre toda a timidez. O Senhor te libertou. Jesus te libertou. Te liberta de todo medo, de toda solidão, de toda injustiça que você possa ter sofrido, de todo vício, de toda mentira. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Ele te livra de toda a solidão que você sente, de toda injustiça que você pode ter sofrido, de todo medo, seja qual for o medo que você tem, de toda enfermidade. E tudo que você precisa fazer é recebê-lo em sua vida, receber o Senhor. E você pode fazer isso hoje, se você desejar. Se você, a maioria de vocês, já confessaram o Senhor como seu Salvador de pecado. Se você pode fazer isso hoje. Porque em Jesus vocês são livres, nós somos livres, você é livre. Livre de toda culpa, de toda acusação. Santo, santo é Jeová. Seja qual for do que te acusaram injustamente. Você é livre, você é liberto em Cristo Jesus. João 1:29 diz para nós. Foi João 1:29. 1:29 não, perdão. Que Gálatas 3:26. João 29 eu já falei. Gálatas 3:26, João. 3:26. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Aleluia. Todo aquele que o recebe como seu Salvador, como seu libertador de pecados, recebe em sua vida, em seu coração, na sua família, é feito filho de Deus. Mas você precisa tomar a decisão de aceitá-lo. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer isso. Ele deseja isso de você. Foi por você, foi por amor a você. Ele te ama, te quer próximo, mas você precisa confessar, ser feito filho de Deus, recebê-lo em sua vida, em sua família, ser livre de tudo que te aprisiona, de todas as suas emoções, de todos os seus sentimentos que te impedem de aproximar de Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor é o seu libertador. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus, em Jesus vocês são livres. Nós somos Aleluia. livres, somos Glória a libertos. Aleluia. Gálatas 5:1 diz que em Jesus Cristo somos verdadeiramente livres. Aleluia. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Você pode fazer isso hoje, se você desejar. Ser realmente livre. Que a palavra de Deus esteja em você. Aleluia. Que o Senhor possa libertá-los de tudo aquilo que te impede de te aproximar dele, de viver, de ter experiências. Olha que lindos testemunhos que nós tivemos. Quando confiamos no Senhor, quando entregamos a nossa vida para Ele. Reconhecemos toda a dor, todo o sofrimento que Ele fez por você, por nós, lá na cruz. Para que você pudesse se achegar a Deus, para que você pudesse ser feito filho de Deus. Você pode fazer isso, você nem precisa sair do seu lugar. Não precisa levantar, não precisa ir mais para frente. Mas eu gostaria de orar por você. Se você desejasse recebê-lo em sua vida hoje. Se você desejasse aceitá-lo. Se você deseja hoje tomar essa decisão, fazer essa escolha. Receber em seu coração. Se você ainda não fez, hoje é o dia, hoje é a oportunidade para Aleluia. isso. Para ser livre. Para estar próximo dele. Glória Você não a precisa Deus. fazer um sinal. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém.
E nós oraremos por você. Gostaria de orar. Alguém Glórias. gostaria Amém. de aceitar o Senhor Bendito. como seu Salvador? De Louvado reconhecer, seja de o aceitar em seu sua santo nome. vida, Amém. na sua casa, libertar de toda Aleluia. palavra agressiva, de todo sentimento Aleluia. pesado, de toda dor. Receba o Senhor hoje na sua vida. Aleluia. Se você quiser, Amém. receba o Senhor. Ele te faz verdadeiramente livre. Glória a Em Deus. Cristo Jesus nós somos verdadeiramente livres. Amém? Oh, Amém. glórias a Que Deus. vocês, que nós possamos viver a verdadeira liberdade que o Senhor nos dá. Nós Aleluia. não somos mais escravos do pecado. Aleluia. Amém. Nós Glórias somos a Deus. livres para viver com o Senhor. Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? Aleluia.